o professor Maurício, bora para mais uma aula de aprendizagem, bora! Vamos lá, tema de hoje, inflação na aula de educação financeira, bora lá. Essa figura aqui representa bem a inflação. Nós temos um dragão e temos várias pessoas ali olhando para o dragão. E notem, ele está pegando os preços. O que representa isso? Essa é a charge da aula de hoje. O que é inflação de preços? E aí eu pergunto, o que é inflação de preços? A inflação de preços, ou simplesmente inflação, é um processo de aumento contínuo e generalizado. Veja essas duas palavrinhas em vermelho. Ela é contínua e generalizada de preços de bens e serviços, tá bom? Bens e serviços. Vou lá cortar o cabelo, vou lá arrumar eu vou arrumar o carro, isso são serviços, beleza? Preços de bens vai comprar no mercado e tudo, beleza? Bora. Por que é contínuo? Porque o aumento de preços ocorre durante meses. Lembrando, para ser inflação tem que aumentar sempre o preço, todos os meses, tá bom? Às vezes anos, até décadas. Por que generalizado, que é o nome? Por que generalizado, professor? Porque ele aumenta o preço de tudo, da maioria dos bens e serviços. Por exemplo, alimento, aluguéis, automóveis, passagem de ônibus, gasolina, cafezinho, até o pão francês começa a aumentar. Tudo aumenta. Aí nós temos uma característica da inflação. Ou seja, para ser inflação, esses dois itens, contínuo e generalizado, tem que ocorrer. Aí houve inflação. Bora lá. Para refletir. Se aumentar o preço de um dado mês por algum motivo, a estabilidade de preços e de preços dos meses seguintes, podemos caracterizar a inflação? Como assim? Se aumenta de preço num mês e nos outros meses há uma estabilidade. Há inflação? Sim ou não? Taranana. E outra, se apenas os preços das hortaliças e fruta aumentam num período do ano, enquanto os outros preços demais continuam inalterados, há inflação? Sim ou não? Taranana. Bem, para a gente falar, vamos falar os conceitos básicos de inflação. Primeiro, o que é inflação? A gente já falou, aumento generalizado e contínuo no preço do preço dos bens e serviços. Cara, quando tem inflação, o nosso dinheiro perde valor. Tadinho dele. É isso mesmo. O nosso dinheiro, ele perde valor. Nossa, professor, sério? Então, inflação é ruim? É muito ruim, é malvada. E deflação? O que é deflação? A deflação é quando começa a baixar os preços. Nossa! E aí o que acontece? Em vez de diminuir o nosso salário, ele aumenta. Nós queremos deflação? Isso mesmo, tá bom? Tem alguns problemas da deflação, mas isso é assunto para um outro vídeo, tá bom? Mas a deflação é legal, porque o nosso saldo, imagina, os preços abaixam, o nosso dinheiro vale mais. Os preços aumentam, o nosso dinheiro vale menos. Inflação aumenta, deflação diminui. Tá, vamos pegar aqui para mim, eu vou colocar aqui que já tinha colocado em vermelhinho. Nós temos dois tipos de aceleração inflacionária. Primeiro, quando é que eu tenho inflação? Quando existe elevação de preços. Se a inflação que vem contínua e generalizada aumenta e começa a aumentar, nós temos a aceleração inflacionária. Cara, e quando você perde, a sociedade perde a noção de tudo, começa a aumentar tudo isso. Nós temos a hiperinflação. Cara, esse aqui é um dragão gigante. Beleza? Nós tivemos na década de 80 a hiperinflação. Quando tem hiperinflação, até o dinheiro, o nome do dinheiro muda. É como você fosse imaginar, vou comprar um pão. Aí você levasse um monte de moeda ou um monte de papel para comprar ela. Significa que o teu dinheiro não vale nada. Isso é hiperinflação. Temos aqui um gráfico, uma tabelinha, que legal. A deflação é quando os preços diminuem. A inflação é quando os preços, está vendo os preços aqui? Essa linha aqui são os preços, Diminuiu os preços, deflação. Aumentou os preços, inflação. Contínua, generalizada. Se começar a aumentar muito a inflação, nós temos a aceleração inflacionária. E se você perder o controle, aí o bicho pega. E aí a economia praticamente vai para o buraco, que é a hiperinflação. Beleza?
Vamos mostrar para vocês aqui mais ou menos como é que funciona. Tá. Aqui eu coloquei aqui só no item alimentação, tá bom? Vamos supor que eu te desse um peso. Vamos lá, o preço da carne fosse 40 e ela fosse para 42. Ela varia quanto por cento? Cara, aqui é só fazer o seguinte, pegar o quanto foi, 42, dividido pelo quanto era, 40. E aí nós vamos ter um valor. O resultado aqui deu 1,05. Eu quero que você olhe só nesse cara aqui. 0,5 é como se fosse 5 centavos, que é 5%. De 5 para 5,50, então eu pegaria 5,50, o que foi, dividido pelo que era. E vai dar 1,10. Esqueça desse 1. Esse 10 aqui, que seria 10 centavos, é 10%. E o sal, o aumento deu 100%. Bem, se a gente fosse fazer uma média simples, que ficaria errada, somar esses três caras aqui, somar daria 115. 100 mais 10 mais 15. E dividir por 3, o valor daria 38. Você falaria assim para mim, a inflação foi de 38%? Não, nada a ver. Porque tem que saber o peso de cada um, tá bom? Cada um tem um peso. Como assim? Claro, eu preciso de ter mais carne. Olha, o peso do sal é mínimo na minha casa. Se aumentar o peso, como o preço é barato e como eu quase não uso, se aumentar 1000%, não vou perder tanto dinheiro. Tá bom? É só não usar o sal, né? Bem, qual é o erro, né? Porque é isso mesmo. É dessa maneira que eu acabei de falar. Cada item tem um preço. E ainda mais, tem outros itens que compõem a inflação. Né? Tem transporte, tem aluguel, tem um monte de coisa, habitação. Então, a gente vai ter que ver qual a importância de cada produto na cesta básica. Tá? Aqui eu tenho aqui, ó, por exemplo, para mostrar para vocês aqui, vamos supor que numa casa nós tenhamos lá o peso da carne, seja 40%, no item alimentação. Lá em casa, 40% da alimentação nossa é carne. Arroz, a gente consome muito arroz, 60%. E o sal praticamente não consumimos. Se aumentar 5% o preço da carne, 10% do arroz e 100% do sal, qual vai ser, como é que seria a suposta inflação? Que não é, né? A inflação é calculada muito mais alta, mas como seria? Então, eu pegaria 40 vezes 5, vou fazer uma continha aqui só para vocês verem, ó. 40 vezes 5. 40 vezes 5 dá 200. Como é a porcentagem, volta duas casas, ó, dá 2%. E se eu fosse calcular 1 a 1, eu teria uma inflação de 8,45, a variação de preços, a contribuição na inflação do item alimentação é de 8,45. Nossa, dos alimentos, a contribuição para a inflação é de 8,45. Mas pode ter itens que podem baixar, tá bom? Bem, aqui é legal que é uma tabela. Essa tabela aqui, que é da FIPE, que indica o IPC, né? Índice de Preços ao Consumidor. Na tabela brasileira, para calcular a inflação, nós temos 32% é o item habitação, alimentação 22%, transporte 16%, até educação 3,78%. Se você olhar esses itens que compõem a cesta. Não adianta aumentar um de outro, se baixar o outro, nós não temos aumento de preço. Vamos supor que aqui o vestuário aumente 100%, mas como só pesa 5,29, é um peso muito pequeno. Agora tem itens aqui como a habitação, a alimentação, que se começarem a aumentar o preço, isso realmente tem tendência a gerar inflação. Beleza? É isso aí, pessoal. Eu acho que era essa mensagem que eu queria dar. Valeu, pessoal. Um abraço para todos. Fui!